Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, como quase sempre, Gabriel Divan. Como é que tu tá, Divan? Eu ia dizer, como sempre, né, tal e qual falei no episódio que virá, porque aqui a gente sabe o futuro, mano, a gente sabe tudo, né? Mas na verdade é quase sempre, né? Porque não há que se ter pretensão de estar sempre, né, em todo lugar. Mas, nas vezes que estamos, temos que deixar saudades e memórias. Estou aqui, ora. É isso aí, Gabriel. Hoje temos um episódio muito legal. A gente está gravando do futuro, né? A introdução, então a gente já sabe o que aconteceu. É que na verdade foram as máquinas que fizeram para nós, o robô que fez. Com um amigo muito querido, então esperamos que vocês gostem. Só vamos dar os nossos avisos aqui antes. Não pule! Gabriel, vamos começar pule corda. Não pule. Pule corda. Ah, bom. Pule na piscina, né? Mas não pule os avisos. Por favor, galera. Gabriel Divan, tu tem algum salve? Ora, fora o save game, que eu tenho alguns aqui, não tem nenhum hoje. Eu vou mandar 2 salves, então, que foi o que eu me recordo aqui, que foi pedido, né? Se alguém por acaso pediu e não recebeu, peço de novo, porque talvez a gente tenha se perdido aí. Primeiro, Gabriel, eu quero mandar um salve pro Thales Dutra, que mandou um e-mail pra gente, cara, muito bacana, falando sobre o episódio que eu gravei ali com o Mano e o Matuela, assim. Olha, daqueles que dá uma felicidade de receber, de ler e tal, e ele pediu um salve pra ele, pra Thalita, que é a esposa dele, e pra Cuco, a gatinha dele. Então, Thales, muito obrigado pelo e-mail. Tá dado o salve aqui, volte sempre. Aliás, né, eu infelizmente não pude participar da gravação desse episódio. Esse foi um dos que eu não estava sempre ali, né? E foi uma lástima, né? Porque conversar com o Mano é sempre bom, conversar com o Matuela, que agora já está engatando aí a sua segunda participação, né? Mas eu confesso que lá pelas tantas, assim, né, eu comecei a ter sentimentos mistos, porque 2 homens, né, 2 psicanalistas com vozes bonitas, com aquela voz mais calma, assim, de quem explica as coisas, e principalmente com uma pequena pausa de 1,5 segundo antes de começar a responder, é uma coisa muito complicada. Bom, né? Uma delícia de ouvir. Ficou um episódio maravilhoso mesmo, tem razão, Thales, de ter gostado muito, mas a gente agradece por ele ter externado isso aqui. Perfeitamente. E mandar um salve pro nosso amigo lá do Twitter, o Alexandre Zen, que disse, eu tava com saudade de ouvir o trio reunido. Teve muita gente que gostou, né, do Carapanã participar de novo. E daí um salve pra ele e pras gatas, a Gigi, que tem 1 aninho, Gabriel Divan, e a Rebeca tem 17 anos, cara. Uma senhorinha idosa. Entre elas duas, sabe o que se chama isso nos Estados Unidos? May December. Ouça até o final para pegar a referência. E, Gabriel Divan, então fazendo aquele nosso pedido de sempre, se você gosta do Vira Casacas, gosta do Aparte, gosta do RT Comentado, gosta do Democracia na América, tem muita coisa por vir ainda, cogite apoiar a gente, então entra lá no apoia.se/viracasacas ou na Orelo, e você pode contribuir com a gente a partir de R$5 mensais. Então aí, 5, 10, R$20, quem sabe, Gabriel Divan? Contribui aí com a gente, porque, né, nós temos custos, a gente tem que levar o projeto adiante e a gente quer expandir. Nós queremos ir para Marte, Gabriel Divan. Quando este episódio chegar ao ar aí, já vai ter loguinho atrás, porque aqui a gente está brincando, né? Passado, presente e futuro são uma coisa só. O tempo, Felipe Abal, sabe o que ele é? Ele é um flat circle. Não, agora falando sério. O tempo destrói tudo. Exato. Mas o que eu estava dizendo é que um pouquinho antes desse episódio vir pro ar, sabe o que teve? Teve o Natal do Abal. Sim. Pois é. Apoiadoras, apoiadores, apoiadores ganham presentes aqui. E é claro, a gente quer manter tudo isso. A gente quer mais. É mais colunas, é mais conteúdo, é mais surpresas, é mais brindes, é mais natais, vários natais por ano, um por mês, pelo menos até agora no Vira Casacas. E isso você faz, colabora com isso, você ajuda isso, você apoia isso literalmente quando você contribui com o Vira Casacas. 2 livros do Mark Fisher, Gabriel Divan, a gente sorteou agora. Olha aí, meu, aí é ouro puro, é coisa 24 quilates, meu, não tem erro. Só isso que eu vou dizer. Se também você quiser contribuir de outras formas, Gabriel,
vou fazer aqui um pedido. Você pode também ouvir este episódio no YouTube, que a gente está tentando começar a monetizar o negócio por lá, então é muito importante pra gente. As dicas culturais, quando tem livro, esse tipo de coisa, e fica lá no nosso site com o nosso linkzinho daquele site do careca desgraçado que a gente sabe que você vai utilizar, só que daí pinga alguma coisa pra gente. Então, né, faça um benzinho com essa sua compra. Então, também tem outras formas que você pode ajudar, ouvindo na Aurelo também. Cai uma coisinha pra gente aqui, então agradecemos muito. Você nem precisa gastar nada pra ajudar o Vira Casacas também. Que beleza, que beleza. Você apoia compartilhando, apoia dando estrelinha, apoia divulgando, apoia no Apoia-se, botando ali pelo menos 5 por mês, apoia na Aurelo, tanto se inscrevendo por lá quanto escutando por lá. Olha, não dá uma moral no Vira Casaca quem não quer, só as inimigas não dão. Você é das inimigas? Você que está me ouvindo agora, a pergunta que eu faço é, você é das inimigas? Fique com isso na cabeça. Né? Vamos pro episódio. Vamos pro episódio. Gabriel Divan. Aqui, como sempre. Muito bem, meu caro. Então, hoje nós temos novamente um retorno ao Vira Casacas, né? Aqui é o eterno retorno. O eterno retorno do mesmo, não? Ou do cara? Não, o nosso convidado de hoje, né, já estava para voltar há muito tempo, porque a gente convidou ele numa fria da primeira vez, né? Que era assistir o Som da Liberdade, e agora a gente tinha que convidar para um assunto, né, maior, melhor, menos, não sei se vai ser menos pesado, mas, né, assunto. Eu tenho 2 coisas a dizer, né? A primeira é que o cara sabe quando um episódio fez sucesso, né? Sucesso. Porque alguém fala pro cara na internet assim, né? O nosso convidado tava mencionando, porque não sei o que, do Som da Liberdade. Pô, tem que ouvir o Vira Casacas, aquele que eles falaram. Isso é sinal de prestígio, ainda que pareça, né, alguma coisa próxima do anonimato. Mas não, né? Não. E eu tenho a fazer uma pergunta aqui, né? Se todas as hipóteses da sua vida fossem se repetir indefinidamente, né? Não, tô brincando. Enfim. Estamos aqui com ele, então, Gabriel Divan, voltando para conversar com a gente. Caio Almendra. Caio, brigadão por topar de novo participar aqui com a gente. O Caio é nosso produtor não oficial, porque está sempre ajudando o Vira Casacas também, então já fica aqui o meu agradecimento, amigo Caio. E se apresente aí pro pessoal que, por acaso, não ouviu lá o nosso episódio do Som da Liberdade, não sabe quem você é. Diz aí, dá um oi pra galera. Gente, me chamo Caio da Almendra. Eu sou advogado de formação, mas felizmente não trabalho mais com isso. Eu tenho uma consultoria de inovação e trabalho basicamente para o Instituto Brasileiro de Ciência de Dados, onde eu tento tocar projetos de interesse público utilizando inteligência artificial. Caramba, cara, eu vivo conversando com o Caio ali no WhatsApp, a gente fica trocando ideia, e sempre aparece com uma coisa nova. O Caio é o cara da inteligência artificial mesmo, sabe do que tá falando, e, bom, a ideia da gente conversar surgiu de lá, na verdade, né, Caio? E não sei exatamente de onde é que a gente pode partir, mas eu vou fazer um breve desabafo que eu já fiz em outros momentos, Caio. Eu fui um cara criado, né, na internet, na discada, né, no Windows 3.11, no comandinho de DOS, e teve um momento, Caio, que a gente foi muito otimista em relação às coisas, né? A gente foi muito otimista em relação à questão da tecnologia, muito otimista em relação à própria internet, falei isso no RT do Aaron Swartz, em termos de que as coisas iam ser mais livres, as coisas iam ser acessíveis, o conhecimento ia ser acessível, e o sonho morreu, cara. E assim, ó, veja bem, né, cara, isso aqui é um negócio que até eu conversava com a Tatiana Vargas Maia há um tempo atrás, acho que foi numa banca, não me lembro nem se foi no Vira Casacas, que a chave das coisas talvez esteja nos anos 90 mesmo, naquele momento em que a gente achou meio, olha, o futuro é Coca-Cola, Michael Jackson, né? Pepsi, Michael Jackson, né? O Michael Jackson era da Pepsi, né? Claro. E nesse sonho de que tudo ia se ajeitar, tipo, as coisas estão meio ruins, o capitalismo é uma bosta, mas é isso aí, né? Aquela ideia meio Fukuyama, assim, e tal. E, de repente, cara, parece que tudo fica
né? Esse sonho não se confirmou. E eu acho que esse aqui é um ponto que a gente pode partir, porque cada vez mais a gente vê essa tecnologia aumentando, essa tecnologia vindo, mas não é da maneira como a gente esperava. A gente está na mão de meia dúzia de pessoas ali que não são bem intencionadas. Eu faço questão sempre de fazer uma diferenciação entre 3 correntes de pensamento sobre isso. Uma delas seria tecno-otimismo, e aí tecno-utopismo, e tecno-solucionismo, a ideia de que a tecnologia irá resolver tudo. Essa é uma ideia em refluxo, ela foi muito forte há 10 anos atrás, esse momento que a gente vivia, e aí ela começa a cair ali quando o Zuckerberg vai numa oitiva no Senado americano para explicar o que estava acontecendo, porque estava tendo muita rebelião popular, motivada, animada, mobilizada pelas redes sociais, ali Primavera Árabe, até junho de 2013, e por aí vai. E aí dali ela entra em refluxo. Existe uma outra galera que é totalmente tecnopessimista, que vai dizer que, olha, a tecnologia vai nos dominar e esse é um processo sem volta, e o que a gente faz daí? E existe um terceiro polo que eu gosto de sempre comentar, que é um certo tecnocepticismo, que eu acho que é muito bem representado por um artigo do David Graeber, do Mark Fisher, que diz, não, o que aconteceu é que a tecnologia sequer está evoluindo. A gente está vendo um processo que parece de uma aceleração e evolução, mas porque isso é muito propagandizado. A quantidade de inovações que efetivamente estão surgindo está caindo. E isso está ligado ao neoliberalismo, década de 90, o fato dos cientistas e pesquisadores terem menos oportunidade, de receberem recursos para pesquisarem, lá ficarem pesquisando. O Graeber tem uma frase ótima que é: a ciência funcionava quando a gente pegava um bando de nerd, botava numa sala, dava comida, água para eles, garantia que eles estivessem limpinhos, e 6 meses depois a gente ia ver o que eles tinham feito. E como eles eram um bando de nerd cientistas, eles iam evoluir alguma coisa. E quando a gente passou a obrigar todo mundo a ter meta de produtividade, a explicar o que está fazendo, o financiamento ficou mais escasso e, por aí, e o dinheiro ficou mais controlado, você teve, na verdade, uma parada da evolução científica. E o que eu acho interessante de comentar é que, em certo sentido, os 3 estão certos. E aí eu sou muito malquisto quando eu falo que tem um argumento do tecnosolucionismo que funciona, que algumas coisas estão realmente se resolvendo, algumas coisas estão realmente avançando, e às vezes as pessoas surtam quando eu falo isso. Mas um exemplo para mim que é muito bom é tecnologia de tradução, gente. O ser humano, há 150 mil anos atrás, uma tribo dividiu-se da outra para explorar. Os primeiros seres humanos, nem os primeiros hominídeos eram, e a partir daí passaram a surgir 2 línguas. E 150 mil anos depois, a gente inventou uma máquina que, bem ou mal, é um telecomunicador do Star Trek. Você consegue conversar com alguém numa língua estrangeira razoavelmente bem. Não é a mesma coisa que ser nativo na língua e conversar, mas 150 mil anos de evolução histórica é muito relevante. Só que a sensação continua sendo de tecnopessimismo. A sensação continua sendo de que, cara, que novidade veio para ferrar a nossa vida agora? O que esses caras inventaram que, de alguma forma, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ser uma obrigação a mais que eu vou ter? O que eu vou começar a achar um memezinho engraçadinho e daqui a pouco vai ter roubado minha tranquilidade, minha atenção, e vai me obrigar a abrir o WhatsApp no domingo para ver se aconteceu alguma coisa urgente, e eu não consigo sair disso, eu me sinto obrigado a estar nesse aplicativo, e por aí vai. Então a gente está vivendo hoje esse momento da morte do tecno-otimismo. E aí a gente vive um fortalecimento muito grande do tecno-pessimismo, porque a gente não sabe como voltar. A gente não tem um mecanismo fácil para retornar a um momento pré-rede social e controle e dados e por aí vai. Então é esse momento que eu estou chamando de morte do tecno-otimismo, tecno-utopismo, e no final das contas o que nos sobra é mais do que uma melancolia.
Seria melancólico a gente foi quando a gente ouviu pela primeira vez a palavra Cambridge Analytica e a gente percebeu que não dava para fazer a revolução pela internet. Mas é bastante pior. A gente se sente muito massacrado por esse novo momento da evolução tecnológica. Pois é, cara, eu acho que né, esse momento que a gente se encontra. Tu caiu naquela lá do comunismo de luxo totalmente automatizado, cara? Não. Sempre fui bastante crítico à ideia de que a gente evoluiria um tempo a ponto de não trabalhar mais e tudo mais. Acho que isso tem que ser totalmente ressignificado e repensado o que significa lutar contra o trabalho. Não pode ser simplesmente a ideia de que nós inventaremos um novo tipo de escravo, um novo tipo de serviçal para resolver nossa vida. E sim, como é que a gente ressignifica nossa relação com o tempo, nossa relação com o agir. E aí é outra coisa. Mas não, nunca caí nessa. Gabriel Divan, tu gostava muito dessa ideia? Cara, eu ainda gosto muito dessa ideia e eu vou fazer uma provocação, fazer um diálogo com o Caio logo depois, porque agora eu queria perguntar uma outra coisa, né? Eu vou puxar assim um pouquinho longe, tá? Mas um pouquinho, assim, eu juro que não é muito, tá? Essa semana começou o ano letivo lá na firma, né? E tivemos uma série de reuniões docentes, aquelas de formação, inclusive Felipe Abal matou, né? Porque, sei lá, foi no paddle, né? Foi andar a cavalo, né? Brincadeiras à parte. Se eu te contasse... Não, tudo bem, eu tô brincando. Mas assim, uma das coisas, né, acaba sendo, e atualmente não tem como alguém que trabalha com educação e fala de sala de aula, não cair em algum momento naquele discurso sobre o que fazer em termos de atenção, em termos de a pessoa fruir o conteúdo e participar e se engajar e dedicar, né, alguma coisa para aquilo e contrastar com essa juventude, essa galera que acha que é multitarefas ou multifuncional. Na verdade, né, eu costumo brincar, as pessoas estão fazendo 4 coisas mal ao mesmo tempo, né? Isso elas conseguem perfeitamente. E aí vem sempre aquela reclamação sobre a questão do celular e a desatenção e esses estímulos das redes sociais e tudo mais. E aí eu fico pensando assim, o quanto é difícil fazer uma discussão como essa, porque não é o problema do cara estar dedicando muita atenção ou dispersando ou multifocando muita coisa em relação à sala de aula e ao professor e ao conteúdo. É em relação a tudo na vida. A gente é viciado em se dispersar e principalmente com essa máquina maravilhosa de dispersão que é o celular acoplado por essa outra engenharia brilhante no quesito que são as redes sociais e coisa parecida. Então é um problema muito mais, digamos assim, cultural, é um problema geracional do que um problema de os alunos de hoje na sala de aula. Não, é nós, a gente não consegue ver um filme, as pessoas não conseguem prestar atenção numa conversa, né, e coisa parecida. E eu fico pensando porque houve um momento em que a gente foi apresentado a um case que é da Faculdade de Computação da Universidade, que eles se associaram à galera da medicina para desenvolver aplicativos, para desenvolver métodos de trabalho e para começar a lidar com inteligência artificial no campo do ensino e no campo de aprimorar as possibilidades, né, de quem estuda, de quem quer fazer prática, de quem quer fazer medicina. E aí tem uma infinidade de coisas lá que eles nos mostraram que para a Faculdade de Medicina fez muito sentido, né? Aplicativos e mesmo uma tentativa de uso de gamificação, de alguns ensinamentos, de alguns conteúdos, bem interessante. E aí começou a se pensar o que dava para fazer em termos da Faculdade de Direito, e a conversa girou por aí. Mas o ponto que eu queria chegar começa a falar de inteligência artificial, Caio, sempre tem aquele que começa a falar daquele tipo assim, não, porque daí o golpe, porque daí vão botar minha cara no... Eu morro de rir, porque assim, o cara tá com muito medo, mas muito medo mesmo, assim, que amanhã botem a cara dele, sei lá, num vídeo pornô, falando com a voz dele, ou coisa parecida, né? E aí eu fico pensando assim, a pessoa ela tá pensando até no tipo de golpe, ou no tipo de falcatrua, que é antiquada. Porque, cara, o golpe, a trapaça, ou o buraco onde vai todo mundo se jogar, ele é muito mais sinistro e a possibilidade disso é muito mais complicada, porque nós estamos falando de um mundo que vai passar a ser mediado, né, às vezes para o bem, muitas vezes para o mal, a partir desses fatores. Então a gente conversou, por exemplo, aqui com a Nina da Hora, sobre algoritmos. Lá, bom tempo atrás, ano passado, a gente falou com o Demori e ele estava falando um pouco sobre isso. E aí a minha pergunta a gente
tem muito pouco, quase nada, nenhum, bastante, né, campo para pensar. Inteligência artificial, esse tipo de coisa. Da mesma maneira que a gente pensa escada rolante, quer dizer, faz a porra do trabalho difícil para mim, né? Empilhadeira, né? Ou, não, de fato, isso aí é um mero atrativo, né? Uma frutinha que você deixa ali na ponta da arapuca, porque no fundo é o seguinte, ó, vai acontecer de a gente ter todo esse gerenciamento por base nessas máquinas e cada vez piores e cada vez mais mal alimentadas, e elas vão reproduzir tudo que a gente faz de ruim numa potência de 10 vezes mais, até se tornar a Skynet e nós vamos morrer. Basicamente. Elevador ou Skynet? Caio Almendra vai falar agora. Tá, eu vou tentar explicar isso aí. Eu assisti esses 2 episódios, inclusive com o Demônio, eu conversei depois sobre isso, mando um abraço para ele, mando um abraço para minha prima, entre aspas, Nina da Hora. Olha só, eu vou dar vou fazer uma explanação dessas que eu falo sem parar, mas que eu acho que tem sentido para vocês. Há não tanto tempo atrás, utilizaram uma inteligência artificial para abrir um envelope sumério ou assírio, de algum lugar do Crescente Fértil, que tinha... ele era feito de argila, botaram um selo, e se abrissem ele perdia parte do seu valor histórico. E essa é uma área que tem evoluído bastante, o uso de inteligência artificial para arqueologia. O Xadrez Verbal, por exemplo, citou um caso, acho que semana passada, citou um caso sobre utilização de inteligência artificial para ler pergaminho queimado no Vesúvio. E aí foram lá, não abriram, né? Utilizaram ultrassom, e aí inteligência artificial para entender a imagem de ultrassom, e aí lá estava o que estava escrito lá dentro: fulano de tal pagou não sei quantas sacas de gergelim. E eu gosto de contar essa história por conta do seguinte: a gente esquece um pouco, mas a linguagem falada, a linguagem escrita, desculpa, o registro de informações, ele está diretamente ligado à produção de riqueza e à distribuição de riqueza no mundo. Ou seja, a escrita foi a primeira forma de contabilidade. Foi a primeira forma de você dizer, olha, o dinheiro foi de lá para cá, o dinheiro foi de cá para lá. A literatura é uma resistência perante a produção econômica. O sentido da escrita original era mensurar a produção. Era os reis, os imperadores, decidindo quanto cada um pagava de imposto e averiguando quanto cada um pagava de imposto. A gente inventou a literatura como uma resistência a isso. Um pouco como no cinema, as primeiras filmagens era gente saindo de fábrica. Então, em certo sentido, antes de ser inventado o cinema, foi inventada a câmera de segurança. E, no final das contas, depois da contabilidade, veio a ciência de dados. A ciência de dados, a inteligência artificial, às vezes a gente entende ela de uma forma meio maluca, como se fosse efetivamente um ser sentiente e com desejo e por aí vai, mas ela nada mais é que uma conta matemática super complexa, que apenas pode ser feita por um computador, e que chega a uma conclusão, diferente de uma contabilidade, de uma estatística, ela chega a uma conclusão múltipla em cima de fatores múltiplos. Eu dou um exemplo para pensar em agricultura, que é o seguinte: olha, se você utiliza estatística para pensar agricultura, você decide o quanto de água você coloca na sua plantação de milho para saber quanto mais milho você vai produzir. Com inteligência artificial, você coloca o quanto de água, o quanto de fertilizante, o quanto de sol na sua plantação de milho, trigo, não sei o quê, para saber o quanto mais de dinheiro, quanto mais captura de carbono, qual a maior resistência a choques climáticos e por aí vai. Ou seja, você vem de múltiplas perguntas para múltiplas respostas. Então, a inteligência artificial nada mais é do que uma conta matemática que faça isso. Então, ela está diretamente ligada, e eu em breve pretendo fazer uma pesquisa mais intensa e escrever um livro sobre imperialismo de dados, está diretamente ligada à globalização, no sentido que você tem uma capacidade de controle sobre para onde as riquezas estão indo, de onde elas estão vindo, muito maior do que com a mera contabilização dos recursos. Você consegue ter predictabilidade, você sabe quanto as pessoas vão consumir no futuro próximo, você sabe se vai chover muito mês que vem, eu compro mais ou menos estoque de um produto, o que sobe, o que cai, eu sei que além da chuva vai ter não sei o quê. Então, essa capacidade de gerir a sociedade acaba sendo muito mais forte. Não à toa,
todas as experiências socialistas reais que a gente teve investiram significativamente em estudo cibernético. A União Soviética tinha um estudo cibernético muito pesado, e aí o exemplo mais interessante para a gente são os Santiago Boys, inclusive tinha um brasileiro, que fizeram a CyberSyn. A CyberSyn era a tentativa do governo Allende de tentar combater o controle da burguesia sobre a passagem de produtos, ou seja, a possibilidade de fazer lockout, de fazer greves falsas, né? De fazer lockouts, de fazer barreiras de estrada e por aí vai, e causar desabastecimento e aí derrubar o governo, como efetivamente conseguiram. O que o Allende estava preocupado em fazer era, não, a gente vai ter um sistema cibernético que vai gerir toda a nossa sociedade, a parte de gestão econômica, que recebesse input das pessoas, ou seja, que fosse democrático de alguma forma, as pessoas discutissem o que quer ser produzido, e que alguns pensadores, como Morozov, pensam aquilo ali é uma proto-inteligência artificial. Por quê? Porque uma conta matemática que tem esse tipo de poder, ela tem a capacidade de substituir o que a gente chama de trabalho imaterial, dentro da teoria marxista, ou que algumas pessoas chamariam de classes gerenciais. Classes gerenciais são aquelas pessoas que gerenciam a produção a partir da transmissão de pensamentos, a partir da transmissão de decisão e por aí vai. Então a gente está construindo máquinas que simplificam e auxiliam a capacidade de decisão. E aí, quando você discute classes gerenciais de uma forma um pouquinho mais intensa, as pessoas incluem arte, incluem propaganda, incluem publicidade, incluem direito, inclui medicina, inclui educação. Classe gerencial acaba sendo um grande reduto de empregos de pessoas de atividades, de pessoas que não estão efetivamente produzindo um produto de consumo, ou um bem de produção. E aí essa possibilidade de substituir tudo por uma máquina, não é tudo por uma máquina, você vai ter uma queda significativa do uso de humanos. Ou seja, onde antes tinham 100, agora vão ter 10. O que acaba acontecendo em diversas áreas. Eu sempre cito como, na época do Telex e não do Excel, você tinha setores de contabilidade mais robustos. Você acabou diminuindo o tamanho dos setores de contabilidade de grandes empresas. Seguindo a história, o que na prática significa que você vai ter uma possibilidade de controle e gestão da produção com o uso mínimo de pessoas. O que interessa muito a quem controla a produção. Eu não preciso mais, não tem mais chance mais de ter uma rebelião de contadores, advogados, etc. E eu sempre gosto de lembrar que a Revolução Francesa foi uma revolução de advogados e agrimensores, e não exatamente de proletários, porque eles não existiam na França, quando você tem agora um burguês controlando com o uso de inteligência artificial e meia dúzia de pessoas só toda a produção. Caio, eu gosto muito de te ouvir, por causa que assim, eu sou um cara de mais de 40 anos, não vou falar 40 e tantos, né, mas eu sou um cara de mais de 40 anos, e às vezes eu acho que eu posso ser considerado um pessimista nessas coisas assim, sabe? Eu tava aqui te ouvindo e eu juntei um monte de coisas aqui, um monte de anotações aqui para ir falando contigo. Então, qualquer coisa, se não ficar bem organizado, me diga aí que a gente vai puxando de novo, sabe? O que acontece quando eu falo demais, eu pulo as interrupções dos assuntos. Não, mas isso é de menos, a gente vai se organizando, sabe? Porque assim, eu acredito que a gente pode pensar, sim, em usos muito bons, muito práticos, muito possíveis para essas coisas. Mas, de outro lado, tem coisas que me assustam muito, especialmente na forma como as pessoas utilizam e no que, na verdade, né, aquele negócio de a gente analisar um ponto acima. Né? Não a forma exatamente como chega na gente, mas a forma como está estruturado para funcionar. Quando tu fala, por exemplo, existe uma possibilidade de fazer um uso mais racional das coisas e tal, a palavra racionalidade é uma daquelas que me faz dar um passo atrás. Entende? Me faz dar um passo atrás. Porque eu fico pensando, por exemplo, numa questão ideológica de um altruísmo efetivo. De um Mark Zuckerberg da vida, de um Elon Musk da vida, de um, né, enfim, desses tech bros no geral.
sabe? Que daí, né, eu pretendo fazer mais pra frente um RT comentado sobre alguns itens dessas questões ideológicas, e uma delas vai ser o altruísmo efetivo, né? Para quem não conhece, Caio, e aqui me corrija se eu estiver errado, porque eu ainda estou estudando assim a respeito disso aqui, né? O cara mais novo que saiu referente a essa questão foi o Sam Bankman-Fried. Né? Perfeito, né? O banqueiro fritado, né? Um ótimo nome. Exatamente. E ele era um cara, então, que dizia assim, olha, eu sigo essa linha, e basicamente a questão é, nós temos que tentar fazer, né, um altruísmo, a gente pode contribuir com causas, a gente pode tentar resolver questões, mas a gente tem que pensar naquilo que vai levar a mais efetividade, ou seja, que chegue a mais pessoas. O que pode resultar no momento que o cara diz, olha, ao invés de eu pegar aqui 100 milhões de dólares que eu tenho e eu doar para uma causa, sei lá, na Ásia, na África, na América Latina, para resolver questão de fome, de água, de esgoto, do que quer que seja, ele diz, não, eu vou usar para mim, porque eu sou um cara que vou conseguir transformar esses 100 milhões em 1 bilhão, e eu sei melhor como fazer isso aqui funcionar. Então essa questão da racionalidade, ela me assusta. Até porque a gente sabe que esses caras muitas vezes estão pensando em questão de espaço, estão pensando em questão de pessoas digitais, e eles dizem, por que eu vou ajudar, né, sei lá, 100 mil pessoas, se no futuro eu posso fazer isso aqui render para 1 bilhão de pessoas? Eu não gosto de passar otimismo em relação a esse espaço, eu acho que minha fala talvez tenha passado um otimismo errado. Eu acho que justamente o fato de você ter uma possibilidade de controle com o menor número de gerentes possível é bastante complexo. É bastante negativa, na verdade, a perda de um potencial. Em relação ao altruísmo efetivo é a ideologia perfeita, né? Ela vira para você e diz tudo que você está fazendo está correto. Ela, na verdade, em certo sentido, é uma evolução da meritocracia. O que eu quero dizer com isso? A meritocracia ela é um duplo comando. Para quem é pobre, ela diz trabalhe mais. Então, para quem é trabalhador, a única resposta que você tem é trabalhe. Para quem é rico, ela diz, ó, já que você é rico, é porque você tem mérito. Então, ela é uma autoajuda para o rico. O altruísmo efetivo faz mais do que isso. Ele diz, já que você é rico, qualquer coisa que você fizer será bom para pessoas no futuro. E qualquer coisa que você fizer para resolver e mitigar os problemas presentes e a pobreza presente é um desperdício do que você fizer para acumular para pessoas no futuro. No final das contas, isso assim, não é exatamente uma novidade, isso parte de um pressuposto. Aí a gente vai discutir se vai ser um aceleracionismo, se é um hegelianismo, uma filosofia que não vai nos responder o problema, mas a ideia de que está tudo melhorando, a gente está numa expansão de melhora do mundo. Essa expansão de melhora do mundo se dá por ampliação das cadeias, por você ter cada vez uma integração maior do mundo, e qualquer coisa que ajude nisso é melhor do que o que não ajuda. Ponto. Se isso está massacrando pessoas no meio do caminho, se existem pessoas no lugar que você quer estar e para isso você precisa demolir, se você precisa escravizar, não importa. O importante é o crescimento dessa máquina de saber cada vez maior e mais forte. Qualquer forma de máquina não é exatamente aqui inteligência artificial, né? A gente pode pensar Estado, a gente pode pensar empresa, máquina no sentido de mecanismo. E aí ela surge dessa ideia. E essa é só uma das conversas de psicopata que a gente tem. E talvez valha discutir um pouquinho de onde é que começa essa história na formação da internet. E eu vou citar ele de novo. O Morozov ele tem um livro chamado Big Tech, e ele comenta, ele faz meramente uma análise gramsciana do que é o Vale do Silício, do que é essa nova burguesia em ascensão. E aí ele comenta o seguinte, olha, a gente era uma época muito específica, e isso está ligado a uma questão geográfica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam muito forte no Nordeste, Nova York, Chicago e por aí vai, era a parte produtora mais relevante. Com a Guerra Fria, o medo de uma bomba atômica, de um ataque nuclear, destruir uma região geograficamente compacta muito rapidamente, você começa a ter uma expansão para o oeste, não meramente do território, mas também da capacidade produtiva, e
também da produção cultural. Você tem Hollywood, você tem a formação do Texas como espaço da NASA, e por aí vai. E ligado a esse processo todo, dentro da sua contracultura, você tinha os hippies. E aí houve uma época que havia, inclusive, uma fusão entre a ideia de tecnologia e a ideia de contracultura. Grandes livros foram feitos sobre isso. Eu acho que o exemplo que todo mundo vai falar nessa semana que o episódio está lançando é Duna. Duna mistura drogas, tecnologia, ao mesmo tempo que não tem computador exatamente, e novas culturas, novas sociedades e por aí vai. E você tinha esse caldo de cultura que misturava isso. Você tinha também uma relação com uma nova religiosidade, New Age, por aí vai. A ideia principal dessa fusão era a ideia de cosmopolitanismo, que pode ser resumido numa frase do Star Trek, do Gene Roddenberry, que era um cara muito desse caldo de cultura também, que ele dizia assim, não, eventualmente a gente superou o embate ideológico entre capitalismo e comunismo. Ele não dizia que o comunismo venceu, apesar de ter uma sociedade sem marca, sem empresa, sem dinheiro, sem propriedade privada. Ele simplesmente dizia, eventualmente a gente o superou. Então já era um processo despolitizante de um pensamento utópico. E esse é o caldo de cultura que forma a ideia de altruísmo efetivo. Eu posso sair dos conflitos presentes da sociedade, argumentando de que no futuro, o que eu estou fazendo criará um futuro utópico. Um fim justifica os meios para defender uma das grandes ideias que está ligado ao tecnosolucionismo e tecnotopismo, que é a política vem de reboque à tecnologia. A tecnologia transforma o mundo, a política apara as arestas. E é um pensamento, o grande pensador disso foi William Gibson, que curiosamente escreveu e cunhou o termo cyberpunk, mas é um pensamento enviesado. E ele é enviesado por conta do seguinte: toda tecnologia já é necessariamente ideológica. Essa parte que eu acho que é importante relatar, que às vezes a gente pensa, isso poderia ser utilizado para o bem. Você falou assim, né, Abal? Essa tecnologia aqui toda poderia ser utilizada para o bem. E essa ideia de uma neutralidade da tecnologia. E é o oposto, a tecnologia nunca é neutra. Se você me permite viajar um pouquinho mais, mas é uma ideia que eu acho que funciona para explicar bem às pessoas, esse ponto. Tecnologia, na verdade, é o que a gente consegue fazer no estado atual da técnica. Ou seja, se todos os seres humanos, sabendo o que sabem hoje, pudessem fazer o que quisessem, o que sairia? Esse é o estado da técnica, é uma abstração. Qual é a capacidade humana num dado presente momento? A tecnologia ela é a transformação desse estado da técnica numa transformação real da sociedade. Ou seja, ela é a soma do estado da técnica com a ideologia vigente, com a cultura vigente. A cultura aqui entendido como os jovens hegelianos entendiam como o processo que transforma ideias em matéria. O que eu quero dizer com isso? Dando um exemplo prático, e é esse exemplo que eu quero chegar porque eu acho que ele explica muito bem. Na década de 20, você tinha inventado o motor a combustão, você sabia o que era gasolina, você inventou os pistões e por aí vai. Isso aí era o estado da técnica. Se isso ia virar um trem, ou se isso ia virar um carro, se isso ia virar uma forma de transporte público, coletivo, cada vez mais eficiente, o trem já existia há cento e poucos anos, mas se isso ia ser uma evolução do trem, ou a transformação num produto individual, onde cada um utiliza sozinho e vai para a sua casa e gasta uma grande quantidade de dinheiro e se endivida para ter, e associa isso à própria liberdade, por aí vai, que é o carro, foi determinado pela ideologia vigente. Como a ideologia era capitalista, o estado da técnica virou o carro, virou a tecnologia carro. Se a ideologia fosse outra, se a forma de produzir a nossa sociedade fosse dado de outra forma, esse mesmo estado da técnica se transformaria em outra coisa. Por isso a tecnologia nunca é neutra. E aí, vale lembrar, assim, toda essa história que eu falei, dos hippies chegando na Califórnia, misturando com o cinema, e fazendo as indústrias tech, por aí vai, e a Guerra Fria, tem um outro detalhezinho. Essa galera estava presa na Guerra Fria ideológica. Essa galera estava presa numa grande paranoia social com o adversário, com o inimigo, com o controle, com o Invasion of the Body Snatchers, a invasão dos invasores,
Como é o nome desse filme? Não lembro qual é o nome em português. Mas com a ideia de que não, os comunistas estão chegando, a gente precisa vigiar. Estava ligada à ideia de controle e vigilância, ao crescimento da sociedade de vigilância. Mas, Caio, só fazendo uma intervenção aqui, né? Eu acho muito interessante essa coisa que tu tá falando, até da ficção com toda essa questão mais ideológica, assim, porque tu fala do Duna, tu fala do Gibson, tu fala agora eu acho que é Invasores de Corpos. Ficou? Teve uma versão que é Invasores de Corpos, e na tradução da primeira versão desse filme, né, que ele já teve várias, né? Tem várias metáforas que eles quiseram fazer nos Estados Unidos. Uma era Vampiros de Almas. Né? Olha que delícia, cara. Era isso. Era um filme altamente anticomunista, né? Ele virava pra você e dizia assim, olha, aquele seu amigo que parece normal, não sei o que, blá blá blá, alguma coisa entrou no corpo dele e fez ele pensar de uma forma muito diferente. Não, o pior... E todos pensam juntos. O pior é o fim do filme, é justamente isso, né? Eles são uma massa única de um pensamento totalmente interligado e tal, né? Aí quando os caras estão se fingindo de possuídos, tem um que manifesta alguma coisa, sei lá o que, de individualidade, daí se denuncia, né? Aí começa a perseguição. Mas enfim, o Felipe Ebal estava fazendo uma intervenção, mas eu só faço essa mini intervenção dentro da intervenção dele, pra dizer que é isso aí, meu, o negócio é Duna. Quer ter uns poderzão e domar uns bichos muito grandes, assim, não fica no celular. Tá? Destrói todos os computadores, volta pro deserto. E aprende matemática. Go back to monkey. Mas o que eu ia só adicionar é o seguinte, tem um outro cara que esses loucos adoram, né, Caio? Que é o Robert Heinlein, que é o do Starship Troopers, que o cara é um libertário loucão, assim, também. E eu descobri outro dia, inclusive, que todo mundo fica colocando, o Milton Friedman é que fala, negócio que não existe, almoço grátis. E, na verdade, foi popularizado e tal pelo autor do Starship Troopers. Sim. Mas acho que o exemplo que eu queria falar sobre essa ideologia, talvez... Eu sou odiado quando eu falo mal desse filme e desse personagem histórico, mas é o Jogo da Imitação, aquele filme sobre o Alan Turing. Uhum. Ele tem umas coisas muito curiosas, assim. Primeiro que o Jogo da Imitação é uma crítica que um filósofo chamado John Searle fez ao Alan Turing, porque o Alan Turing acreditava que se uma máquina consegue fingir para você que ela é gente, ela já é consciente. O que é uma grandíssima de uma bobagem, e o John Searle sacaneia, dizendo, não, a máquina imita você, ela está imitando, mas ela não está sendo você, ela não está tendo desejo, vontade, pensamento, tudo mais, ela finge que fala contigo. E é isso muito que a gente está vivendo agora, as máquinas fingem que são a gente. Mas o principal problema para mim daquele filme, é claro, romantiza a criação dos computadores como sendo aquele o começo, você já tinha o começo dessa evolução, já tinha 20, 30 anos antes, você já tinha IBM na época que aquele filme surgia, que aquele filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial. A IBM, inclusive, estava vendendo suas máquinas para o controle de corpos que iam para Auschwitz, que iam para os campos de concentração. E aí dá uma grande romantizada de que não, foi um homem gay, perseguido, que inventou o computador e tudo mais. E aí consegue esconder à plena vista o que foi a formação do computador, o que foi a invenção disso, que foi um processo de Guerra Fria. O filme mostra, foi um processo militar, um processo de controle de informação, de controle de como as pessoas pensam, falam e por aí vai. E nessa época, o Starship Troopers e essa coisa de pensar sociedades futuras, né? Você tem ali um embate entre George Orwell e Aldous Huxley, que eu acho muito interessante de ser pensado, que o Orwell vai falar pelo medo, a gente vai ser controlado pelo medo. O Huxley vai falar, a gente vai ser controlado pelo desejo fútil, pela futilidade, e acho que é um tema que reverbera muito bem nas suas vibes psicanalíticas, né, Abal? E esse momento que a gente vive de tipo, não, como é que a gente é controlado? A gente tem que ver o meme. A gente tem fear of missing out, a gente tem medo de perder a última notícia. E parte desse controle todo é dado por desejo. A gente nunca foi convocado a estar em um desses pesadelos, voltando nos temas iniciais, do tipo WhatsApp, não sei o quê, dizendo isso aqui vai ser um pesadelo. Você sempre é convocado a estar no... Não, você tem que estar no Zap, você tem que estar no grupo, porque vai ter meme, porque vai ter não sei o quê. E aí, daqui a pouco, você percebe que, puta que pariu, agora eu não consigo sair e tô fudido. E você teve esse embate. A questão que eu acho que fica aí perdido, e eu acho importante a gente relembrar, essa era uma tecnologia de controle de pensamento. Que não é do tipo, todo mundo estava tentando fazer controle de pensamento nessa época, né? Lembrando de uma história do controle de pensamento
relevante era a ideia de lavagem cerebral, que estava ligada à Guerra da Coreia. Porque o que acontecia? Os Estados Unidos fez um massacre absurdo durante a invasão da Guerra da Coreia. Os prisioneiros de guerra americanos eram bem tratados, viam que estava todo mundo ali distribuindo comida, que a preocupação dos caras era sobreviver, que a preocupação dos caras era manter uma sociedade funcional, enquanto os Estados Unidos não estavam preocupados em manter aquela sociedade funcional, se jogava bomba. E é isso aí. O MacArthur falava de jogar dezenas de bombas nucleares na Coreia durante a guerra. E aí os caras voltavam do aprisionamento de guerra muito mais simpático aos comunistas do que a propaganda determinava. Então eles diziam, não, havia um controle mental. E aí nessa época também, olha, se os coreanos conseguiram um controle mental, como é que a gente vai fazer o controle mental funcionar? E aí veio o MKUltra, a distribuição de drogas, LSD, para mulheres grávidas, etc., para tentar construir drogas da verdade, lavagem cerebral e por aí vai. E muitas são, né? O Soro da Verdade e o MDMA foram criados no mesmo momento pela mesma causa, que foi a tentativa do operativo de Guerra Fria americana de controlar o pensamento. Esse caldo de cultura inteiro também está ligado a essa grande revolução de controle de informação. A gente nunca na história da humanidade, nenhum ditador sonhou com ter, e eu falo essa frase sempre, essa frase é mal vista muitas vezes, nenhum ditador sonhou com ter acesso a como tantas pessoas pensam simultaneamente quanto um Zuckerberg, um Elon Musk ou qualquer outro dono de rede social tem. Ou agora, hoje, talvez o exemplo maior seja a OpenAI. O que a OpenAI na prática fez com o ChatGPT foi eu consegui desenhar a média do pensamento humano e ainda por cima uma ferramenta que me permite pensar não só essa média do pensamento humano como uma média mesmo, mas localizar a média do pensamento jurídico, a média do pensamento econômico, a média... Se você disser, eu sou um advogado que não sei o que lá, no ChatGPT, o que ele está fazendo? Ele está buscando no seu banco de dados qual é a média do pensamento jurídico. O que os blogs de direito, o que fazem? O que os de economia, etc., fazem. Então, essa ideia de que isso era libertador e por aí vai, já nasce com um problema. E o problema essa tecnologia, ela nasce de uma ideologia paranoica, controladora, sociedade de controle, e por aí vai. Agora sim, agora ficou aquele meme do Mano Brown dizendo eu não gosto desse clima de festa, Caio. Agora ficou claro. Gabriel Divan. Olha, eu fiquei desde a hora que a gente estava falando sobre a questão do uso lá das inteligências e tudo mais, e o Caio colocou para a gente que a tecnologia é ideológica. É uma afirmação que, quanto a muita coisa, né, poderia ser quanto ao direito, por exemplo, né, quanto à governança, quanto à economia, quanto a um monte de coisa. Né, essa frase poderia ser dita. Mas quando a gente fala de tecnologia, ela acaba batendo para mim numa coisa que, olha, é um negócio que eu chego a ser chato de tanto que eu repito, né? E talvez aqui a gente possa esclarecer essa dúvida, né? Se eu devo seguir repetindo isso ou se a gente chega a alguma outra conclusão. Mas é o que eu costumo falar quando as pessoas vêm com aquele papo do... Como é que é? Do comunista de iPhone. Aí alguém diz assim, não, porque a classe trabalhadora tudo produz, não sei o quê. Cara, eu acho essa resposta tão equivocada. Eu acho ela tão equivocada, primeiro, porque ela só serve como slogan, né? Porque é óbvio que se a gente for ver em termos matemáticos, a gente está mais perto do morador de rua do que do dono da Amazon, né? Agora, vamos falar sério. Nós temos casa, comida, acesso a um monte de coisa, trabalho, estudo, renda, coisa... Quer dizer... Naquilo que interessa em termos de viver a nossa vida, né, a gente está tristemente cada vez mais longe de uma camada da população, ainda que a gente não esteja nem um pouco perto, né, quantitativamente, em termos de bens, do Bezos, do Zuckerberg e tudo mais. Então, assim, eu fico tão constrangido quando alguém pega e diz assim, eu tenho meu iPhone, sim, porque a classe trabalhadora não sei o que, o dono da Apple é que é o capitalista. Cara... Quer dizer que tu vai ficar inflando, né, para sempre um consumismo acrítico e fugindo da raia quando te colocam essa questão, porque, afinal de contas, a classe trabalhadora... Cara, a resposta para mim é outra. A resposta para mim é muito mais fácil. Né? É o seguinte, cara,
Tu tem o iPhone aí? Então, ele está... O iPhone existe? Sim. Ele serve para alguma coisa? Sim. Tu tem algum tipo de acesso à propriedade ou à posse de um iPhone? Sim. Então usa para aquilo que tu quer, meu. Usa para as coisas que tu gosta, usa para as coisas que tu precisa e pronto. Quer dizer... A questão é que eu não posso construir o meu iPhone, né? Esse é o ponto. Quisera eu que a gente pudesse construir um outro iPhone, outra forma de se comunicar, que não tivesse obsolescência programada, que não tivesse controle de onde eu estou, que durasse por 10 anos. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Aí tem aquela outra coisa também, que é uma discussão que é totalmente os idiotas que nos empurram e parece que a gente engole. Porque quando o cara responde com esse papo de a classe trabalhadora, isso aqui, cara, eu não cheguei nem perto do chão de fábrica que fez o meu Samsung, né? Então, assim, é uma coisa muito esquisita. Mas aí tem esse debate que é eles que nos empurram, né? Pois é, o comunista iPhone, isso aqui. Cara, o debate não é assim, iPhone ou crianças na escola, né? Sabe, não é nem um pouco esse debate aí. Inclusive, puta que pariu, sabe? Então, assim, havendo um iPhone, alguém vai usá-lo. Alguém vai adquiri-lo, alguém vai trocá-lo, alguém vai desenvolver funcionalidades para ele, alguém vai cair em golpe, enfim. Havendo um iPhone, vai haver esse tipo de coisa. Então, a proposta é, seguinte, cara, usa o teu iPhone aí até o ponto que tu possa, talvez, abandoná-lo, ou talvez tu possa usar um produto melhor, ou talvez um dia tu possa fazer um teu aí e possa mandar foda-se para todo mundo. Bom, o fato é, essa história de ficar jogando contra a tecnologia é uma coisa que me deixa um pouco irritado e é uma coisa que me faz concordar em larga escala com essas teses que são chamadas aí muitas vezes de aceleracionistas em parte do que elas dizem. Agora, é óbvio que quando a gente pensa, sim, a tecnologia é ideológica, não é, vamos usar a rede social contra o dono da rede social. Cara, convenhamos que vai haver um limite de atuação para esse tipo de coisa, né? Então, a minha problemática aqui é justamente essa, porque a gente não pode abrir mão desse patamar de também luta, de também atividade. A gente não pode abrir mão. Olha, eu vou me recusar a usar essas coisas e tudo mais. Bom, tu tá perdendo campo, é só isso, cara. Agora, me parece que dá para a gente chegar em algum lugar ali no meio, onde o uso dessas coisas, ele não é só uma maravilha, ele não é só uma coisa que a gente pensa que está dominando, né? Dominamos o navio, vamos botar a nossa bandeira. E ele também não é só uma questão desse pessimismo aí, do tipo, o negócio é ir para as montanhas e tudo mais. Cara, nós não vamos para as montanhas, meu. Alguns vão, né? Quer dizer, né? No caso. Mas eu fico um pouco assim nervoso com isso, porque eu acho que tem possibilidade da gente trabalhar com o uso dessas coisas, tem como a gente tentar atravessar algumas coisas por dentro. Agora, claro, sem aquela ilusão, porque me irrita também confundir tudo que é tipo de análise realista ou análise de conjuntura com o iludido, o bobo, né? É claro que aquele papo do não, as máquinas vão fazer tudo por nós vamos viver olhando para o céu e pintando quadros no comunismo de luxo, não sei o que, automatizado. Claro que não, né? Agora, não me parece que haja só essas duas coisas, né? Ou essa ingenuidade meio boba, ou essa coisa do tipo assim, você um dia olhou para uma tela do computador, então você está a serviço deles, né? Eles, aquela coisa assim. Uma das conclusões que se tira quando você pensa que tecnologia é uma expressão da política, é uma expressão da ideologia, é que então não tem como fugir dela, né? Porque a gente só vai transformar a sociedade dentro dos espaços políticos. E a tecnologia é um dos espaços políticos que a gente precisa atuar para transformar as coisas. A ideia de que não é neutro está errada, ela é diretamente ligada à formação dessa sociedade, mas a ideia de que é possível se abster, gente, a gente não vai fazer nenhuma transformação política se abstendo da política. E se a tecnologia é um dos polos possíveis de produção política, é uma das facetas que a produção política dá para a sociedade, você tem que estar nela para mudar as coisas, né? Perfeito. É justamente a questão, né? Estar nela é assim como dizer que aquela história, você faz o jogo deles quando você vota não sei o quê. Caralho, meu, assim, vamos dar uma olhada pro que está acontecendo e vamos ver que a gente tem ali um elemento que é inexorável, né? E não digo isso como quem tem que se resignar, tá? Eu digo isso como quem lê as inexorabilidades, porque algumas não são,
de outras a gente foge, outras a gente enfrenta, outras a gente baixa as armas e aceita a derrota, enfim. Leiam Zizek, crianças, sabe? Leiam Zizek. Caio... Zizek e matemática, galera. Pois é. Caio, eu quero voltar ao negócio lá do início que a gente tinha falado, porque eu me lembrei de outras coisas. Eu falei que eu tinha uma lista extensa aqui pra gente conversar e eu estou um pouco assustado com o tempo, veja só. Caio, voltando para aquela questão até da pouca inovação, né? O Divan fala a questão do celular, e é claro que assim, nossa, isso aí tem tanto que poderia ser trazido, né? Até a própria ideia de que não, mas isso aqui é a grande inovação que partiu de uma mente brilhante do Steve Jobs que fez isso aqui tudo. Irmão, pelo amor de Deus, por favor, a gente pode falar a respeito de tecnologia e tecnologia militar, né, de onde é que veio as coisas, da própria questão do Estado e o papel dele nessa inovação tecnológica, que é muito maior do que o gênio, porque outro dia eu me dei o trabalho, assim, quando as pessoas falam, não, o Elon Musk, ele é um gênio e coisa, eu digo assim, eu devo ser muito preconceituoso. E daí eu fui até o Google e botei assim, invenções do Elon Musk. E daí tinha assim, 5 invenções dele. Daí tinha, ele fundou o PayPal, ele fundou a Tesla, ele fundou não sei o quê, e ele não inventou porra nenhuma. Porque tu tem um monte de dinheiro e tu chegar para um nerdzinho e dizer, faz isso aqui que eu imaginei, não é uma genialidade. E, na verdade, ele está impedindo a evolução tecnológica. E diriam os italianos, e ponto e basta. E ponto e basta, tá? E tanto que isso aí me lembrou também de uma questão que quem trouxe foi o Robert Evans, num podcast que eu gosto muito, né? E me inspiro demais até para fazer o RT Comentado, para não dizer roubo ideias, do Behind the Bastards, né? Que outro dia ele pegou e fez um artigo para Rolling Stone falando de um encontro que ele foi acho que era aquele Consumer Electronics Show, né? E daí agora vão ser apresentadas as grandes inovações. E daí tinha o tal do Rabbit, que é uma Alexa, tá? E o que me chama a atenção nisso aí, cara? Tem, primeiro, né? Não sei se tu conhece esse dispositivo aí? Não. Bom, os caras anunciaram como uma grande coisa, venderam 10 mil unidades ao abrir a boca sobre o troço, e ele é uma Alexa com uma câmera que te acompanha. Olha que delícia. Né? Porque já não basta estar te ouvindo, tem uma câmera que está te observando. O cara mostrou como grande inovação um momento em que ele mostra para a câmera uma foto do Rick Astley e começa a tocar Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down. Então tu é Rick Rolled pela máquina, inovação total, tá? Passado 1 minuto e meio, mais ou menos, porque ele pega e diz, olha aqui, uma foto do Rick Astley. E daí fica um silêncio constrangedor por 2 minutos, e o dispositivo começa a tocar música. É isso aí. E daí ele diz assim, você pode, inclusive, pedir uma pizza através disso aqui, por causa que é integrado com outros, né? Então, sei lá, tu pode integrar com o iFood da vida, só que daí tu diz assim pra máquina, né? Peça uma pizza pra mim, pode ser a mais pedida. Então tu não escolhe o sabor da pizza, tu pede a que todo mundo pede. E você pode também dizer, planeje para mim uma viagem. Cara, me caiu o cu da bunda com essa aí. Porque assim, me parece que um dos pontos mais bacanas de tu planejar uma viagem é exatamente tu planejar. Escolhe teu voo, escolhe o lugar onde tu vai sentar, escolhe pra onde é que tu vai primeiro, pra depois... Não, ele faz um planejamento baseado no quê, Caio? Naquilo que é mais popular, né? Dentro daquela ideia ali que tu falou o Felipe, ele é advogado, ele vai querer visitar, né, sei lá, o Palácio da Justiça. E dentro de uma ideia huxleyiana de que todo mundo tem que consumir as mesmas coisas. As mesmas coisas, cara! Sim, sim. A individualidade e tal. No Huxley, o personagem principal, que era o selvagem, que ficava um pouco de fora disso, era o cara que lia Shakespeare. Shakespeare deixava as pessoas com dúvida, e por aí vai, e aí pegava mal, né? E daí, deixa eu só terminar aqui pra te largar, cara. Olha só, e daí o que me trouxe de lembrança isso aqui, Caio? Esses usos mais bagaceira da inteligência artificial possível. Até um tempo atrás, quem tá no Twitter, tinha aquele imbecil que ia nas respostas e marcava um botezinho de inteligência artificial para responder. Isso quando não tem, assim, porque assim, tem 3 categorias de pessoas que quando tiver a revolução, a gente vai ter que reeducar fortemente. Latifundiário,
dono de banco e o idiota que vai embaixo e marca um bot para dar print em tweet. Seu animal, tem um botãozinho no teu telefone que faz isso aí. Ele se chama print, inclusive. Ele se chama, sabe? Então, assim, ó, tem toda uma mal utilização e, assim, ó, o meu medo, cara, aqui, ó, é o cara dos medos, né? Eu vou te trazendo meus medos aqui pra resolver pra mim, porque é exatamente desse negócio de transformar todo mundo no famoso, Gabriel Divan, homem médio. É o cara que come a mesma pizza, é o cara que faz a mesma viagem, é o cara que o bot responde pra ele um tweet e tira o print. Isso me deixa enlouquecido, porque daí os caras chegam no final e dizem, olha ali, ó, inteligência artificial dentro do dispositivo. Deixa eu te matar agora, Babal. Teve um cara que programou uma inteligência artificial tipo ChatGPT para estar no Tinder no lugar dele. Deve ser mais interessante que ele, pelo menos, né? Sim, mas na prática ele selecionava imagens a partir do que o cara gostava, texto a partir do que o cara gostava, já fazia para a direita, para a esquerda, se desse match já conversava com a pessoa e só avisava para ele do tipo assim, quer integrar com a agenda? Pronto, então você já tem que lugar tal. E daí vem a ideia... lugar tal, ter um encontro com essa mulher aqui. Não, melhor, daí a gente puxa então a ideia do Zizek mesmo da relação sexual perfeita. A mulher manda uma flashlight, o cara manda um dildo e coloca ali dentro e ficam conversando, então. Deve ser isso aí. Eu adoro essa provocação do Zizek. Cara, essa discussão da tecnologia parou é uma pena, porque os dois morreram antes morreram em 2012, mas já era uma discussão do começo de uma galera criticando o tecnosolucionismo, que é um artigo do Graeber do Fish chamado Of Flying Cars and the Declining Rate of Profits, sobre carros voadores e a queda da taxa de lucro. Eu acho muito interessante que todo mundo que puder ler deve ter traduzido na internet sem nenhuma dificuldade esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente pode já ir até um pouco além disso. Eles fazem umas provocações muito aspiracionais e abertas, eu acho muito legal. Eles pensam muito uma comparação de 50 anos do tipo... o que aconteceu entre Isaac Asimov 50 anos depois, o que aconteceu entre a ficção científica da década de 70 e hoje. E eu gosto daquela historinha que eu falei que 150 mil anos, hoje em dia você tem uma máquina de tradução, porque o exemplo do Graeber é Star Trek. E a única tecnologia que a gente chegou do Star Trek para hoje, a impressora 3D não bateu, o Baxter, que era o robô de maior sucesso, não bateu, a única que chegou foi o comunicador universal. Esse existe. Esse você pode botar aqui e traduzir qualquer coisa que a pessoa falou. Mas hoje em dia a gente pode discutir de um ponto de vista mais econômico, para discutir o que aconteceu, e não estou dizendo que o texto não fale disso, mas o que na prática teve foi, você tem a forma tradicional de reprodução do capital dentro de Marx, você tem capital, transforma em mercadoria, vende a mercadoria, vira mais capital do que você investiu. E você tem a reprodução fetichista, que você tinha capital, você colocou para ser rentista esse capital e rendeu mais. Um é o capital produtivo, outro é o capital financeiro, temos toda uma discussão sobre como é que isso funciona, como é que essa terminologia aplica e por aí vai. O que interessa do ponto de vista para discutir tecnologia é uma brincadeirinha que o Morozov fala com a sigla americana para os 3 maiores mercados rentistas, que em inglês fica Finance, Insurance and Real Estate, ou seja, finanças, seguros e especulação imobiliária. Na sigla americana fica FIRE, fica fogo. Por quê? Porque ela cresce muito mais explosivamente. Se você investe dinheiro em mercado imobiliário, e aí você pega dinheiro emprestado para reinvestir nele, e aí você financia a venda, o rentismo tem uma capacidade de explodir a produção de capital muito mais rápida, e por isso ele cresce agiganta-se, apesar dele depender das pernas dele no capital produtivo. E por isso, e essa é uma coisa que tem mobilizado as economias, em especial tem mobilizado a economia americana. O lugar que produz todas as coisas do mundo hoje é o Sudeste Asiático, não é mais os Estados Unidos. Porque todo o capital que surge, toda vez que alguém economiza um dinheiro, bota na Fire Economy e não na economia tradicional. E aí, a história é, onde é que entra dados? E esse talvez seja o tema que eu não falei sobre. O que é dado? Dado é a transformação da informação num número. Então, se Caio e Abal se encontraram num lugar tal para tomar uma cerveja, no dia tal e na hora tal, isso é um conjunto de números. Isso é uma informação
Mas você pode transformar e explicar esse mesmo fenômeno que eu expliquei numa frase com um conjunto de números. Geoposicionamento do indivíduo XYZ no dia tal foi no local tal. Geoposicionamento do indivíduo XYZ no local tal foi no local tal. Ambos compraram um produto XYZ, que é a cerveja. E a partir de uma matriz de números, você chega à informação de que Caio e Abal tomaram uma cerveja. Isso é dado. Ou seja, é esse número gigantesco para explicar uma informação simples. E, claro, desde 2008, um matemático falou que dado não tinha valor em si, ele precisava ser processado para ser transformado num valor de alguma forma. E aí, para explicar isso, ele disse: dado é o novo petróleo, porque petróleo bruto não serve para nada, processado ele serve para muitas coisas. E aí, os jornais econômicos, os Financial Times da vida, surtaram com essa frase. E começaram a dizer: dado é o novo petróleo para todo canto. Há uma discussão do quanto você consegue efetivamente produzir de riqueza com dados e o quanto você está inventando um novo mercado de pirâmide, onde você está dizendo que esse dado aqui é valioso para vender cotas da sua empresa sem que ela nunca tivesse conseguido transformar esse dado em algo produtivo, em algo útil, em algo, portanto, valioso. Além disso, tem outros fatores. O dado, quanto mais dados existem juntos, maior utilidade ele tem. Por isso é uma commodity muito esquisita. Mas o relevante dessa história toda é que dados faz parte da FIRE Economy. Ele é produzido a partir de trabalho morto, majoritariamente. Ele é produzido gente olhando a internet, sem fazer nada, sem produzir nada. Eu estou aqui, eu escrevo isso aqui, ele vai se reproduzindo sozinho, sem ter um investimento, uma mercadoria e depois uma venda. E aí, a brincadeira do Morozov é dizer, olha, então a gente botou um D na sigla. E aí deixou de ser FIRE Economy para ser Fired Economy, ou seja, a economia do você está demitido, da frase do Trump, the fired. Por quê? Porque a partir de dados de como a gente se comporta, eu consigo programar máquinas para se comportar como eu. E aí a gente entra aquela questão das classes gerenciais serem substituídas por máquinas cada vez mais. Então, esse é o princípio geral de para onde as coisas estão apontando. A gente vai conseguir demitir gente a partir da economia de dados num momento futuro. Porém, o que a gente viveu nos últimos 10 anos nem chegou a isso. Isso é um fenômeno que estava se antevendo e eu acho que começa a ficar forte, na verdade, com o ChatGPT e com algumas ferramentas de gerenciamento, utilizando inteligência artificial. Antes disso, o que você estava tendo eu consigo dizer para todo mundo que eu estou fazendo uma grande máquina revolucionária que vai acabar com o mercado XYZ, enquanto, na verdade, o que eu estou fazendo é criar mais um intermediário. E esse é o grande princípio do capitalismo contemporâneo, a gente vai criar uma grande transformação, uma grande mudança, e o exemplo disso é sempre a Amazon, né? A Amazon passou 10 anos tendo prejuízo. Depois desses 10 anos de prejuízo, ela se tornou o grande intermediário de todas as lojas, ou seja, do mercado de comércio mundial. Ela virou e disse: eu sou intermediário. Então, todos esses comerciantes que quiserem anunciar seus produtos, etc., vão ter que me pagar uma taxa para vender seus produtos. E foi aí que ela venceu e todo mundo quer repetir. Então, Airbnb, tinha o Couchsurfing. Agora eu sou intermediário disso. Tinha a generosidade, eu venho aqui e fico na casa de um amigo, agora eu sou intermediário disso. Tinha o mercado de hotel, eu sou intermediário disso. O Uber, eu sou intermediário da carona, eu sou intermediário do táxi. E o que você está fazendo, ao invés de criar um novo mercado, uma nova demanda humana que eu vou resolver, eu vou criar um micro-intermediário disso. E aí, em relação a esse exemplo que você deu do Rabbit, é a falsa facilidade. Eu tenho um primo que uma vez fez uma brincadeira comigo, que ele pegou um catálogo de compra americano, que é uma coisa que distribui em aeroporto e tal, que é um negócio de 1 bilhão de produtos. E a brincadeira era assim, toda vez que ele ia, viajava, entrava disso, ele me entregava e dizia assim: cara, acha o produto mais inútil aqui, vamos discutir quais são os 2 produtos mais inúteis. E o produto mais inútil que ele achava era a rampa que fazia o cachorro subir em cima da cama. Porque você quer que o cachorro durma com você, mas você não quer nem pegar o cachorro e colocar o cachorro em cima da sua cama. Você quer pegar o táxi, mas você não é nem capaz de ligar para a cooperativa. Ou seja, é a facilidade que não facilita exatamente aquilo que angustia a gente no cotidiano. Não facilita exatamente, é o micro do micro do micro do micro do micro da funcionalidade.
Por isso, um dos setores de maior expansão hoje em dia é o que é chamado de UX Design, ou User Experience, a experiência do usuário. Cara, quando a gente que é do DOS, a gente, para jogar um joguinho, a gente digitava o jogo. A gente, às vezes, muito inclusive, às vezes a gente tinha que baixar e várias complicações outras. Hoje em dia, 2 cliques chegou e abriu. Toda a ideia de você... 12 disquetes e corrompia no 8º, 12 disquetes corrompia no 8º. Ou talvez exemplo maior, assim. Como é que a pirataria perdeu? Como é que o torrent, um negócio de graça, que chegava para todo mundo, perdeu? Todo mundo achava que ia ser impossível perder. Porque é mais fácil eu ligar minha TV, ligar no Netflix e já ter uma curadoria de conteúdo. E essa curadoria de conteúdo sabe o que eu quero, eu não tenho que investigar novas coisas e buscar, e ela vai me recomendar. E aí por que o Netflix é uma empresa de dados? Porque ela me recomenda melhor em cima daquilo que eu vi e outras pessoas viram. Então, nem o trabalho de me desafiar se aquilo que eu vou ver é bom ou ruim, deixa eu ver isso aqui, ver se é bom, 5 minutos, não quero mais. Já é um trabalho demais. Eu tenho que ter uma babá do mínimo, do mínimo, do mínimo. Então, no final das contas, assim, inovação, do tipo, eu tenho um carro voador, e eu posso fazer teletransporte, e eu posso falar em outras línguas, e por aí vai, isso foi comprimido. Enquanto UX, ou seja, o computador babá, a gente fala muito do estado babá, né? E não, é o computador babá que limpa a minha bunda, porque eu não consigo limpar a minha própria bunda quando eu vou no banheiro, e inclusive, em feira de inovação, anda, vira e mexe, alguém inventa o banheiro inteligente, a privada inteligente, que quando você senta, você percebeu que você acabou de cagar e lava o seu cu sozinho. Talvez o grande exemplo disso, essa tecnologia babá que a gente tem, que não nos expande e sim nos comprime, numa ideia de nosso grande objetivo é estar sendo nutrido de todas as nossas necessidades o tempo todo. Ou seja, retornar a um estágio de bebê, eu que sou pai sei muito bem, pai de gêmeos ainda por cima de 4 anos, sei muito bem que é aquela coisa do tipo, se você deixar a criança pede todas as coisas que ela consegue ela mesma fazer, e você só consegue fazer ela ser mais plena, virando para ela dizendo, não, pega você a água, você já consegue fazer cocô sozinho, não, meu filho, vai lá e liga a luz, você sabe onde fica o interruptor. Justamente isso, assim, um retorno, uma infantilização das nossas possibilidades, ao invés de a tecnologia como espaço de expansão. E ela já foi, gente. A tecnologia nasce como uma possibilidade de exploração do mundo. Um machado, um facão, era uma possibilidade de você andar no mato, conhecer novas coisas, ir além. E não, agora não, vou reprimir, vou restringir, por aí vai. Criando intermediários, economicamente criando intermediários. Cada uma dessas pequenas facilidades, fee economy. Uma taxinha para você utilizar ela para você viver. Bom, mas existe até uma maquininha que funciona por inteligência artificial que é para você se masturbar também, né? Dizem que é para casos de ejaculação precoce, não sei o que, mas já tem, né, gente? Então, é isso aí. Chegamos ao pico da tecnologia. Gabriel, tu tem mais alguma coisa? Eu tenho uma perguntinha só que eu queria fazer. Eu só queria ver o Caio falando um pouquinho, ainda que de forma rápida, sobre o burnout, né, do ChatGPT essa semana passada aí, porque é incrível, né? As inteligências artificiais estão precisando de psicólogos, ou de remédio, ou de tomar um shopping com os amigos, sei lá, porque andaram enlouquecendo aí, cara, e se a gente depender demais desses prompts apenas, assim, e uma hora para outra eles se desbloquearem. E aí? Aproveitando a pergunta do ChatGPT, então a questão dos dados e do conhecimento, Caio, que também tem rolado muito, ok, vocês estão aprendendo então com toda a internet, todo o conteúdo, e como é que ficam os direitos autorais de todas essas coisas? E o cara que criou aquilo ali, que tá só a inteligência artificial largando para todo mundo. A inteligência artificial, eu acho que os dois assuntos se misturam. Dados, além dessa explicação que eu dei, de que era uma transformação de informação em matemática, que era uma commodity muito especial, porque quanto mais você acumula, mais utilidade ela tem, mais o grau de utilidade dela tem uma limitação, ela perece fácil, por aí vai. Ela tem um outro fator, uma outra forma de descrever, uma outra faceta, que ela é uma comodificação da nossa cultura. Ela é a transformação da nossa cultura num elemento mínimo que permite venda.
Então, quando um OpenAI da vida juntou toda a internet e, a partir de toda a internet, aprendeu a falar todas as línguas, o que ele fez foi transformar um aspecto essencial da cultura humana, que é a língua, em um produto. Ele comodificou isso tudo. E aí a gente pode responder se a classe trabalhadora todos os dados produz, se a classe trabalhadora toda a cultura produz, a ela toda a cultura pertence, para tentar argumentar pela publicização do OpenAI, mas não vai dar, né? Não vai dar. E, ao mesmo tempo, a gente não tem como receber de volta isso enquanto indivíduos. Parte do problema da discussão de direito autoral utilizou minha imagem. E aí não utilizou a minha imagem, utilizou centenas de milhares de imagens ao mesmo tempo para fazer uma imagem muito barata. E aí você vai pagar o átimo de centavo que isso é para cada uma das pessoas, ou você vai tentar discutir essa tecnologia como uma utilidade pública e começar a pensar a arte como aquilo que transgride, porque isso tem uma incapacidade de transgressão. Tem uma incapacidade de transgressão. O que está transgredindo ali, no máximo, é o prompt. Eu ando, vira e mexe, pego um Midjourney da vida, um DALL-E da vida, e digo, eu quero uma capivara liderando uma revolução, com um pôster, com um modelo soviético, isso aqui nunca me entrega. Porque, justamente por ser transgressor demais, a imagem não chega. Serve para botar um bando de gente abraçada, todo mundo branco, na frente de uma bandeira do Brasil e uma bandeira de Israel, como fez o babaca do chanceler lá. Mas nunca resolve, nunca entrega uma transgressão de fato, por isso nunca é artístico. Não é um processo de produção artística, é um processo de reprodução de imagem, reprodução de conteúdo. Eu não tenho uma resposta de o que a gente vai fazer com essa demanda dos artistas. Eu acho que a gente tem que, de fato, transformar isso de, olha, você utilizou de um banco de dados que é a inteligência humana. Isso não é seu. E por isso o resultado final não pode ser seu. O resultado final tem que ser dois seres humanos como um todo. Cara, olha só. O ChatGPT teve burnout porque, na verdade, ele está emburrecendo. Ele foi um processo de produção de inteligência bastante interessante. Você teve um grande número de cientistas programando, gente cabeçuda, que tem muito investimento de dinheiro para fazer o negócio acontecer, olhar a internet toda, a gente tem esse bando de dados, como é que a gente transforma a forma que esse bando de dados constrói linguagem, analisa e devolve linguagem. E aí, depois desse investimento todo, o produto lançado, você tem que parar de investir para passar a lucrar, até porque a empresa vai ficar deficitária por um tempão. Ela vai ter uma facilidade muito grande de se financiar lá fora, porque o ChatGPT é muito útil para o trabalho, eu uso para cacete, eu sofri essa semana aí, tive que usar outros, funcionou, mas eu economizo muito tempo no meu cotidiano utilizando isso. Faz uma tabela, faz um não sei o quê, faz um estudo não sei o que lá, cita não sei quantas perguntas, eu escolho as perguntas, eu sou um usuário, heavy user de ChatGPT, e dou aula sobre como usa. Mas o que aconteceu foi, depois que esses cientistas saíram e você tentou fazer ele voar solo, e aprender a partir de novos dados, e se manter atualizado, e aprender a partir do usuário médio, ele começou a emburrecer. Tem vários artigos sobre como o ChatGPT está emburrecendo e se tornando menos útil desde o seu lançamento, apesar de ter mais dados. Porque se você não limpa o uso cotidiano, você está emburrecendo ele como quem passa a vida inteira lendo grupo de Zap, como o velhinho patriota que foi para a porta do quartel porque ele acredita que está acontecendo uma invasão boliviana. E aí, numa dessas atualizações, não foi exatamente ele ter burnout, mas numa dessas atualizações de vamos tentar voltar ele para o caminho de se tornar cada vez mais inteligente, ele fez alucinar mais. E alucinar é um processo normal de uma inteligência artificial desse tipo, que ela não responde aquilo que foi perguntado, ela passa a alucinar mesmo, ela passa a responder completamente fora daquilo que foi esperado. E aí, nisso daí, ela ficou bastante inútil. Então foi esse processo que ganhou forma nisso daí. Ele não teve exatamente um burnout, ele foi emburrecendo, alguém foi lá mexer dentro da cabeça dele para ele voltar a funcionar, e aí deu um curto-circuito ali, ele começou a fazer poema e por aí vai alucinar mais. Porque, entre outras coisas, é a capacidade de alucinação que torna ele útil. É uma parte mais complicadinha de entender. Mas ele só é minimamente criativo se ele não responde só aquilo que você perguntou. Ele responde um pouco além. Muito bem, meus amigos. Maravilha, Gabriel Divan, tá satisfeito? Maravilha a explicação, né? Porque isso é uma merda.
Eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo porque eu tô mais triste do que quando a gente começou. Né? Então, esse aí sempre o objetivo dos episódios, né? Então, gente, assim, eu gosto de pensar que a gente também pode reencantar as pessoas para alguns desejos do mundo, sabe? Eu sempre falo isso da tradução, que eu penso assim, cara, como eu gostaria de conversar com gente muito diferente de mim. E como isso foi permitido, e isso também é privado, é uma empresa, tem que pagar, tem que esperar a tecnologia dar certo, só nas línguas que vão, anglicisa a língua para depois fazer. Mas, pô, talvez instigar as pessoas a dizerem, não, cara, isso pode ser muito legal, isso só não é. Como é que a gente vai fazer para se apropriar disso aqui, para transformar isso aqui no legal de novo? É que é importante, né? Perfeito, cara. Olha, ó, agora uma mensagem de esperança. Maravilha. Agora sim. Gabriel Divan, vamos pro nosso momento das dicas culturais. Puxa aí, né? Quem é que traz esse momento pra gente e depois já pode dar a primeira dica também. Olha aí, então é dose dupla aqui. Eu vou falar aquilo que a gente já sabe, que o povo já sabe, né? Não tem almoço grátis, mas pode ter teleentrega grátis. Ou melhor, não pode, porque alguém vai pagar. E esse alguém é Carapanã, né? Não é você. O que importa é que se não é você, é grátis! Essa é a mensagem. Tudo isso porque o Artesão Pizzas Artesanais pré-assadas, um mundo de sabor, muita coisa, pizza doce, tortas da Uma Outra, doce de leite, geleias salgadas, café em grão. Tudo isso você tem na sua casa, tudo isso para você ter aquela culinária diferenciada, sim, mas eles fazem o trabalho bruto, né? A pizza já chega aí pré-cozida e aí você só esquenta e é alegria total. Vai nas redes sociais lá para ver tudo que o artesão tem de bom e vistoso e tudo que está chegando. E aí, se tiver em Porto Alegre, região metropolitana ou Criciúma, pode pedir a teleentrega pelo Zap Zap, pelo telefone. Só avisa que é ouvinte do Vira Casacas, disse que conhece o Caio Almendra lá, ó. Seguinte, eu ouvi o episódio lá. Aí não paga a teleentrega. Aí vai lá pro Carapanã e aí você, enfim, né? Facilita para todo mundo. Bom, minha gente... Eu ouço tanto do Artesanos aí que quando eu visitar minha sogra Normândia Furno lá no Porto Alegre, eu vou ser obrigado a pedir um artesão. Não, vai vir aqui em casa aí, nós vamos fazer um furdunço aqui. Atenção. Já estou prometendo aqui. Queremos imagens. Imagens. Olha só, tem um filme que eu assisti nessa semana que passou, que pelo que eu vi no começo, né, aquele negócio assim, tadã, ele foi produzido pela Netflix, mas eu não faço a menor ideia, porque tudo o que é da Netflix eu vejo na pirataria, porque eu cancelei, eu vou falar isso pra sempre, tá? Tem duas coisas aqui, é o Ford de Teresina e o meu cancelamento da Netflix. Eu vou falar todo dia esse negócio aqui. Mais uma vez, para quem não ouviu algum outro episódio, tá? O cara paga não sei quantas telas, que daí lá pelas tantas eles inventam que cada um tem que ter o seu. Isso é um ultraje, meu. O cara já paga por todas para dar uma força para alguém e aí não pode. Então, vai a puta que pariu a Netflix, tá? E eu vi esse filme na pirataria. Eu não sei se tá na Netflix do Brasil já, mas a produção é deles. Enfim... O nome do filme é May December, né? Eu não sei como é que ficou em português aqui no cinema, né? Segredos de um Escândalo, se eu não me engano, mas é aquelas coisas, né, cara? Segredos de um Escândalo. Ah, cara, que preguiça, velho. Aí o cara vê o nome do filme é May December, que é uma gíria americana para relacionamentos amorosos que tem diferença de idade, né? Segredos de um Escândalo. Tu sabe que filme que eu lembrei outro dia, Divan? Qual? O melhor filme sobre publicidade, eu botei ali até no Twitter, o melhor filme sobre publicidade é o Crazy People, que é maravilhoso o título por causa que é Crazy People, escrito, né? E o segundo é No. Mas Crazy People é uma boa tradução, não? Esse é aquele que tem os caras no manicômio e começam a fazer as campanhas publicitárias. As campanhas sincerona. Compra esse carro, não é o melhor do mundo, mas vai te servir. Tem aquele assim, veja esse filme, você vai se cagar. É um filme de terror aquele. Bom, mas o May December é um filme do Todd Haynes, né? E é interessante porque ele tem um hype aí atual em torno do filme, mas ele é um filme muito bacana mesmo. E ele tem um quê de charmoso no filme, e eu não estou me referindo a Julianne Moore e a Natalie Portman, né, que são as protagonistas. Elas também têm muitos quês de charmoso. Mas o filme relata uma história que é um caso verídico americano, né, de uma professora que acabou engravidando de um aluno muito, muito mais novo, não era nem adolescente, era pré-adolescente,
e aí teve prisão, ela teve o bebê, aí anos mais tarde teve prisão de novo, porque ela não obedeceu ordens de restrição, e anos mais tarde ainda, quando ele estava maior, eles acabaram se casando de fato, né, e constituíram família, né, depois ela veio a falecer, o cara segue aí e tudo mais. Então o filme é uma história baseada nessa história, que é baseada nessa história. Por quê? Porque no filme a Natalie Portman vai até a cidade na Geórgia, onde mora esta pessoa que vivenciou isso aí, para fazer um estudo, porque ela vai fazer um filme onde ela é a protagonista. A Natalie Portman é uma atriz famosa, né, dentro do filme, e ela vai vivenciar, então, a Julianne Moore no cinema. Então ela vai lá estudar a família dela, e aí cria-se todo um clima ali, né, a respeito de, em algum momento parece que a Natalie Portman, ela está sacaneando, né? Porque ela vai lá basicamente para espionar a vida dos outros, para anotar tudo, para xeretar, né? Mas e aí, em algum momento, começa a criar todo um clima assim sobre controlar a narrativa, sobre principalmente, né? O que é contar uma história, o que é interpretar, versões e tudo mais. É uma coisa que ela não vai ter assim uma questão conclusiva, assim, né? Não, é ao contrário. O filme é para o cara ver esse processo aí, para o cara ver essas nuances. É bem bacana o desempenho do rapaz também. Charles Melton também. Faz o ex-menino, né? E agora já homenzinho, né? Enfim, é um filme bem interessante, repito, né? Ele tem ganhado muito destaque aí, apesar de, se eu não me engano, quem entende disso é o Felipe Abal, ele foi um tanto quanto esnobado nas premiações, né? Que eu me lembro não tá em nada, eu acho, cara. Não sei, talvez roteiro, alguma coisa, não me lembro. Pois é, mas esnobaram a Barbie também, então ele tá ele e a Barbie lá no limbo, né? Fumando um cigarro na antessala. É a minha dica, então, May December, Segredos de um Escândalo. E aí, quando o cara vê nas Wikipédia, eu gosto quando aparece assim, May December, no Brasil, Segredos de um Escândalo. Em Portugal, Senta e Gira. Sei lá, muito louco. Agora, mais uma questãozinha que não serve absolutamente nada pro filme, Gabriel Divan. Quem fez isso aí de verdade, de ser uma professora que teve relacionamento com um aluno e daí depois casou e tal, é uma mulher chamada Mary Kate Letourneau. E o pai dela era John Schmitz, que era um congressista extremamente conservador de Orange County que influenciou pra caramba o conservadorismo no Partido Republicano. Olha que legal, cara. Eu achei que você ia falar da esposa do Macron. Opa, né? Tá, mas essa aí, a senhorita Letourneau, a Mary Kay, depois ela fez muito sucesso vendendo carros cor-de-rosa. Não, tô brincando. Ah, não é a mesma. Eu vou recomendar, só porque está muito a ver com o tema que a gente falou, um podcast que eu citei, chamado Santiago Boys, que é a história dessa tentativa do Allende de fazer uma inteligência artificial, por assim dizer, um controle cibernético da produção, a partir do uso de máquinas telex, ou seja, uma espécie de telegrama que mandava os dados, aí eles eram analisados com uma cúpula, uma coisa meio Star Trek, uma sala, que ficava cada pessoa recebendo os dados e tal, para se proteger ali do que viria a ser o golpe do Pinochet. E aí, já dando um spoiler, se você não quiser ouvir spoiler, quiser ouvir com calma, pula 30 segundos aí, já dando spoiler de que, no final, essa mesma máquina é utilizada pelo Pinochet para fazer controle de preso político. Esse mesmo espaço. E aí, eu sei que é um pouco diferente da mensagem que eu falei, né, no começo, mas era uma disputa ideológica real. Isso mostra um pouco como você pode utilizar as coisas para um lado, para o outro. Ou seja, há um uso político possível positivo, emancipatório, libertário, e há um uso político repressivo. E por aí vai. Quem fez isso foi o Morozov, que eu citei algumas vezes aqui, que é um pensador bastante importante da tecnologia, e eu acho que ele redublou em português. Pelo menos tem legendado por aí. Mas eu vi uma palestra dele, quando ele estava divulgando isso, é muito engraçado, ele é bielorrusso, e como ele namorava uma italiana, ele disse, cara, português para quem fala bielorrusso e italiano é facílimo. E aí depois de uma semana ele disse, aconteceu uma coisa muito engraçada, eu falo em português muito bem. E começou a tratar como se ele efetivamente falasse português e ele falava português. Mas é muito interessante esse tema. E é um podcastzinho de uma temporada só, conta a história das pessoas lá, tem essa figura que eu acho essencial, um dos pensadores mais interessantes recentes, chamado Stafford Beer, recente, morreu há alguns anos, já bem velhinho, mas que foi um grande pensador da cibernética,
e que eu acho que é um cara que a gente deveria ler mais na esquerda brasileira e na esquerda mundial. Sobre, assim, para fazer uma coisa mais, vejam um filme, eu ontem assisti Ferrari, e eu gostei muito do filme do Michael Mann, né, que fez grandes filmes como Dragão Vermelho, Manhunter, né, Bal? Manhunter. Mas Hit, Fogo Contra Fogo, Colateral e por aí vai. E esse filme não é de máfia, não é de ladrão, etc. É sobre o Enzo Ferrari, e com o Adam Driver falando inglês, fingindo que tem sotaque italiano. Mas o filme é muito bom porque ele dá uma porrada ali no Ford versus Ferrari, porque são 2 filmes patrocinados, né? Tipo, as montadoras pagaram para os filmes acontecerem. Tem uma queda de lucratividade no cinema, então você tem que estar fazendo cada vez mais essas coisas. Mas o filme faz uma coisa que ele consegue ser um filme anti-corrida. Tem aquela frase do Truffaut, né, de que não existe filme anti-guerra, porque a imagem se movendo do cinema sempre deixa você excitado, então você torce por um lado, então você já automaticamente, ao ver um filme anti-guerra, você está sensibilizado à defesa de um lado, mesmo que seja crítico, mesmo que não sei o quê, você acaba fazendo um filme que jogue nossos afetos a achar a guerra algo importante, e eu diria a mesma coisa sobre Não Existe Filme Anti-Corrida. Mas se algum filme chegou mais perto disso, esse foi o Ferrari. Assim, o Ferrari ele é construído de um jeito que te dá uma porrada de virar e dizer, caralho, então todo mundo era psicopata? Um pouco como o Tropas Estelares do Verhoeven, assim, tipo, você passa o filme todo torcendo, quando você diz assim, caralho, era todo mundo fascista, eu tava torcendo pra um bando de fascista escroto, que merda. E ele deu uma volta nos livros, né? Esse foi bacana. O filme é meio que sacaneando os livros, né? O filme conta como é que seria um filme fascista feito por aquela sociedade, né? Como é um filme de propaganda daquela sociedade para aquela sociedade, né? Ótimo. Muito bacana, muito bom. Gente, eu vou dar de dica. Na verdade, essa semana passada, eu peguei e resolvi mandar um mimo, Gabriel, para nossa amiga Jair Me Arrependi. Olha aí. Eu assim, tava relendo um livro e digo, ela vai gostar. Vou mandar aqui, né? Então, mandei um mimo assim e botou nas redes e tal. Então, vou recomendar para quem tá afim de ler um negócio mais levezinho, um negócio de fantasia, assim, que é o Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Ele é um livro bem legal, bem tranquilinho, muito bem escrito, né? Pessoal, parem de ler J.K. Rowling, tá? Tem outras coisas, assim. Então, aqui fica a minha dica, que é, então, numa Inglaterra paralela no século XIX, desapareceu a mágica, né? Só tem magos teóricos que leem livros e aparece, então, o Mr. Norrell, que ele é o cara que diz, não, eu sou um mago prático, eu faço magia, e quem não faz magia só estuda, na verdade, nem deveria se denominar assim. Então vai contar esse reaparecimento e depois com a figura do Jonathan Strange também. Então é bem legal, vamos deixar linkado ali no site todas essas dicas. Aproveitem, tem bastante coisa legal aí pra ver. Massa, galera? Wilson. Então, Gabriel Divan, chama o Rei do Baião, toca a boiada e até mais, pessoal. Agradecer a presença aí do Caio Menda de novo com a gente aí, sempre detonando, sempre arrasando, mas agora vocês me dão licença aqui que a gente precisa tocar a boiada. Eu vou pedir que vocês vão apagando a luz aí, enquanto eu chamo ele para fazer o serviço, o Rei do Baião. Vem, Rei do Baião! Tchau e até